Bem-vindo ao deserto do real. Com essas palavras, Morpheus convida Neo em Matrix para conhecer um pouco mais para além da realidade, para além da que ele achava que era a realidade que ele estava vivendo. Então ele vai explicar o que ele está vivendo na verdade. E é com isso que a gente vai começar a nossa segunda aula de filosofia. E é com isso que a gente vai começar a nossa segunda aula de filosofia com o tema O que é o real? E com isso a gente vai começar a nossa segunda aula de filosofia para aqui o curso de matemática, onde a gente vai falar sobre as abordagens do real. O que é o real? Muitas vezes isso parece uma coisa bastante assim teórica, né? O que é real, uma coisa assim, os filósofos ficam lá discutindo o que é real. Mas isso tem uma importância fundamental dentro de filosofia, até dentro de filosofia da ciência, filosofia da matemática, filosofia da tecnologia. Porque se a gente não tiver uma visão bem aprofundada ou correta, inclusive, do que é o real, a gente pode elaborar e partir para lugares complicados. A gente vai ver isso nessa aula. Então tem vários, na verdade, vários posicionamentos com relação do que é o real, de se a gente vive na realidade, se a gente vive dentro de uma simulação ou não. Então, existem todas essas posições, a gente vai ver, inclusive, ao longo do semestre, sobre esse tema também. Né? Então, as diferentes abordagens do real. Eu deixei esse fundo do Matrix, do filme Matrix, né? Quem não viu ainda, é um filme assim antigo, né, de 1999, mas quem não viu ainda, pausa esse vídeo, vai lá assistir, né, ou se você não lembra, né, vai, reassiste e depois volta aqui para continuar essa aula, porque tem muitas implicações. Esse filme Matrix, ele é um filme bastante filosófico, né? Os autores ali, os escritores usaram bastante temas filosóficos, desde Platão até temas mais novos, mais recentes, né, com a noção de simulacros que surgem no cyberpunk, nas teorias mais hipermodernas, né, com a internet e tal. Então, tem muita teoria dentro, são filmes, foram escritos vários livros, inclusive, para tentar, assim, explorar as questões as questões filosóficas por trás. Então, é um filme bem interessante, né? Basicamente, o que é o filme? Né? Ele está falando sobre que nós vivemos numa realidade simulada, né, e que as máquinas estão simulando na nossa mente a realidade. Por que isso? Eles nos tornaram escravos no futuro, né? Tornaram os seres humanos escravos porque eles precisam da energia que é produzida pelos corpos humanos. As máquinas perceberam que os seres humanos produzem energia que serve tanto quanto ou até mais energia do que eles conseguiriam obter pelo Sol. Né? E os seres humanos, na luta contra as máquinas, lá no futuro avançado, eles tentam acabar com a luz solar, né, com a atmosfera para chegar à luz solar na Terra, que as máquinas não podiam mais se alimentar, né, serem carregadas com a luz solar, aí as máquinas descobrem, a inteligência artificial descobre que podem usar os seres humanos. E eles descobrem que não adianta você deixar lá os seres humanos somente numas cápsulas, né, para retirar a energia deles, gerar a energia dos seres humanos, pegar a energia, né, dos seres humanos, mas que os seres humanos precisam ter uma atividade cerebral funcionando para gerar, senão os seres humanos morreriam bem rápido, né? Então, seria um desperdício para as máquinas. Então, eles criam essa simulação dentro da mente dos seres humanos, e eles estão lá
né, numa situação, são presos, né, situação larval, assim, praticamente, né, nos úteros artificiais, onde então as máquinas ficam ali se alimentando dessa energia. E aí tem algumas pessoas que conseguem escapar disso, né, e ver que o mundo realmente está, o mundo pós-apocalíptico, o mundo está horrível, né, tudo destruído, né, o mundo real, mas eles descobrem que dá para sair, fugir disso e viver uma vida real para além disso. E aí o Morpheus vai apresentando e mostrando o que é real para o Neo, né? O Neo precisa escolher, né, se ele quer ou não, e ele opta por que ele quer ir além, né, descobrir um pouquinho mais sobre a realidade, e aí ele vai descobrindo, claro que é chocante quando ele descobre, né, ele quer voltar, né, para viver, em alguns momentos ele quer voltar para viver naquela realidade simulada, porque é mais fácil a vida do que a vida real. E muitas vezes é assim também, né? Nossa vida. É muito mais fácil a gente ficar lá ignorante, né? E ignorante em. Todos nós somos ignorantes em algum assunto, né? Mas ficar no máximo possível ignorante. Não quero saber a realidade sobre política, não quero saber sobre a realidade, né, daí das coisas mesmo, porque prefiro viver aqui, né, na minha vidinha pacata, né? E é difícil, né, sair do comodismo e ir lá e descobrir a, a verdade, né? Ou as verdades. E a busca filosófica aí dos cientistas é essa, né? Eles tentam romper com o que se conhece e aprender mais, sempre aprender mais. Então, o grande exemplo disso é o mito da caverna. Então, Platão, ele escreveu um livro bem acessível que tem até hoje, aí não é difícil de ler, tá? É na República, tem lá. Então, ele propõe esse mito da caverna, que a Matrix bebeu muito desse mito, né? Então, o Platão ele propõe o seguinte: existe então certas pessoas que estão vivendo na caverna, né? Eles estão lá nas cavernas. E essas pessoas que elas estão nas cavernas, elas nunca viram nada além do que aquelas sombras projetadas na parede. É a única coisa que eles têm noção. Então são imagens projetadas ali, né, por algumas pessoas diferentes. Então podem ser sacerdotes, podem ser ali outras autoridades. Elas estão através, né, do jogo de sombras, estão projetando na parede o que eles querem passar, né, histórias e tal. E aquelas pessoas que estão presas ali olhando, assistindo isso, é a única coisa que eles têm acesso. É o único jeito que eles já viram, eles nunca viram outra coisa. Então, para eles, isso é tudo que existe, não há nada além disso, né? A verdade está ali, são as sombras 2D na parede. Mas eis que um deles consegue fugir, um desses prisioneiros, e consegue sair da caverna. E claro que num primeiro momento, a luz é ofuscante, né? A luz real do sol, do dia, é ofuscante, ele fica meio cegado no primeiro momento e ele tem que se acostumar com essa luz. Mas aí logo vai passando, né, esse primeiro choque e descobre que a natureza é maravilhosa, né, é 3D, né, é real. Então ele foi lá e viver e ele descobre, olha como é maravilhoso, é colorido, tem diversas nuances, tem várias cores, o verde tem vários tons de verde, enfim, né, a natureza é viva, tem barulhos, tem sons, né, tem texturas, e ele fica maravilhado com isso, né? E ele volta para os seus amigos e ele quer dizer, olha, vamos sair daqui dessa caverna porque lá fora tem coisas muito mais maravilhosas do que a gente imagina, né? E claro que alguns não acreditam, né? Alguns ficam ali e falam, por que eu vou largar essa essa condição que eu tenho aqui, que é confortável, para ir ver uma coisa incerta? Você deve estar delirando, né? E o Platão coloca essa história para como é a figura do filósofo, né? Ele pega e sai, ele vai descobrir a verdade, tentar descobrir a verdade, e ele vai querer voltar e depois de contar as descobertas para as pessoas, né? Essa é a figura do filósofo, né? E depois a gente pode pensar essa figura, né, de um cientista. Essa é a figura, na verdade, para nós mesmos, né? Para a gente buscar a verdade sempre, né? A gente ir lá fora e descobrir que às vezes vai doer essa verdade, a gente vai descobrir coisas que vão nos ferir, vão nos deixar triste, mas essa é a busca humana. Essa deveria ser a busca humana, né? Sempre estar tentando encontrar a verdade.
Claro que o Platão ele não pensava nesses termos de dizer que a gente não vai ter acesso total à verdade, né? O Platão acreditava que a gente poderia um dia ter acesso total à verdade, né? Mas, por exemplo, eu também acredito e muitos filósofos da ciência vão falar que, ou outros filósofos vão dizer que não, a gente não vai ter acesso total. A gente pode se aproximar sempre da verdade, né? E cada vez mais ir descobrindo através da ciência, do conhecimento, né? Descobrindo mais coisas sobre a realidade, mas a gente nunca vai ter acesso total. Então a gente descobre os átomos. De repente, a gente acha que isso aqui é o átomo, a menor partícula que existe. A gente vai lá e separa o átomo, descobre coisas menores, cada vez menores, né? Até a gente acha que chegamos na menor partícula. A gente sempre acha que a gente, né, isso é a arrogância humana, né? Ela sempre acha que olha para trás e fala: nós hoje sabemos, né, muito mais do que as pessoas sabiam antes, né? E nós sabemos tudo que tem para saber. E de repente ali um pouco passa-se um tempo e se descobre que tinha muito mais ainda, que a gente estava num ponto, né, em que a gente sabia muito pouco, né? Então, daqui 50 anos, daqui 100 anos, né, as pessoas vão olhar para nós aqui e vão rir dos nossos conhecimentos, né? Ou vão pensar, né? Pobres deles que viviam lá, né, em 2021, eles não sabiam nada, ou sabiam muito poucas coisas, né? A gente sabe aí que a gente tem ignorância em várias coisas. Por exemplo, saber, né, sobre o coronavírus, entender completamente como funciona, exatamente como surgiu, né? Tudo tem uma série de coisas, a gente vai tentando amenizar, né, isso. A gente cria umas vacinas, cria os meios, né, de tentar evitar, usar máscaras e tal, mas é, a gente ainda está engatinhando com relação a isso, né? Então é o que o Platão, né, foi falar há tantos anos, tantos milhares de anos atrás, estava querendo dizer com o mito da caverna. E então Matrix é exatamente, também fala sobre isso, né? Porque o Neo ele tá como se fosse dentro da caverna ainda, né? Lá vivendo nesse mundo simulado. Quando o Morpheus anuncia para ele, olha, tem mais coisas do que você imagina. Você quer ver? Né? Você quer escolher a pílula vermelha ou quer escolher a pílula azul e ficar na ignorância? O Neo escolhe a pílula vermelha e ele vai aí além, né, do que os sentidos dele estavam dizendo para ele. Né? Ele encontra a Oráculo, né? Nos outros filmes vão se estendendo, mas vocês podem ficar só assistir o primeiro filme já é bom. Né? Já tem muitas informações, muitas coisas para pensar, né? Até agora estão pensando em fazer um 4 aí, né? O Matrix 4, né? Vamos ver como é que vai ficar, mas foi um filme bem interessante esse primeiro, né? Tem a trilogia aí, mas já assistindo o primeiro você já tem muitas ideias para pensar. Então cada cena tem um elemento, né, de pensar. Mesmo nessa cena aí que o Neo encontra o Oráculo, né? Ele encontra um menininho ali que mexe com a realidade, ele brinca com a realidade, ele consegue entortar uma colher, né, para mostrar que a realidade ele pode moldar a realidade de acordo com o que ele quiser, de acordo com a força de pensamento dele ali dentro da Matrix, né? Porque é tudo, né, uma simulação. Então ele pode acessar, né, digamos assim, o programa aí dessa simulação e conseguir moldar um pouco da realidade. Aí essas máquinas, né, elas querem, a gente pode ver, às vezes algumas pessoas não querem que a gente tenha total acesso à verdade, né? Esconde a verdade em vários, não só políticos, mas em vários lugares, em várias, né? Você pode pensar na informação, né? A gente tem tanta informação que a gente recebe, mas a gente sente em alguns momentos que estão nos escondendo coisas, né? A gente sabe, né? As redes sociais, né, os que estão por trás dessas grandes companhias, né, tecnológicas escondem coisas da gente, né, escondem o funcionamento, né, e muitas vezes a gente tem dificuldade de ter acesso, né, às vezes é difícil a gente sair a todo o assunto, buscar, né, a realidade. Deixa eu ir partir para além disso, né, a política é assim, deixa eu mergulhar um pouquinho mais, né, a história é assim, deixa eu mergulhar um pouquinho mais. Claro que às vezes é muito difícil, né, mas a gente pode, né, com esforço, às vezes numas áreas que nos chamam mais atenção, a gente se debruçar e buscar mesmo a realidade ou além da realidade que a gente conhece, né, se aprofundar mais, porque a gente tem pessoas sempre querendo nos bloquear da realidade, né, sempre querendo criar uma realidade para a gente, mostrar uma realidade, olha, veja, é assim, né, aceite, né, essa é a verdade. Então, isso gerou, depois a gente vai ver numa aula para frente, quando a gente falar sobre a crise da razão,
no finalzinho do século XIX, século XX ficou muito forte, que algumas pessoas que começaram a duvidar se a gente tinha possibilidade de acessar a verdade. Então eles falaram, não existe verdade. Né? Hoje o pós-modernismo fala muito isso. Né? Não existe verdade. A verdade é relativa. Você pode ter a sua verdade, eu tenho a minha verdade, né? Cada um aí decide. A gente vê que isso causa muitos problemas também. Né? Então, não procurar a verdade ou se deixar ser enganado, né, pela verdade, achar que não tem uma verdade também é ruim. Né? Dizer que todos os caminhos levam, né? Tudo é verdade, tudo é sua verdade, não existe uma verdade só. Né? A gente vai ver que existe, tem verdades absolutas. Nós temos valores absolutos. Ninguém vai dizer que matar outra pessoa, dependendo da circunstância, né, é ok. Então, não, eu matei a pessoa porque eu estava com raiva. Tá bom, então tudo bem. Né? Você está desculpado. Não. Você matou alguém. Né? Então, você tem que punir. Então, existe um valor absoluto. Né? Existem valores absolutos. A gente vai discutir isso aí. O René Descartes, ele vai falar isso aqui, um dos grandes aí, né, que vão articular e vão questionar um pouquinho sobre essa questão de se a gente pode ter acesso à verdade. Então ele falava, será que eu posso saber as coisas com certeza absoluta? E lá o Descartes, então, em 1641, ele vai questionar e chegar na conclusão de que cogito ergo sum. Ele vai elaborar esse tema aí, dizer essa frase, ficar bastante famosa com ela. Né? Então, penso, logo existo. Quer dizer, a minha racionalidade, e bem iluminista, né? Através da minha racionalidade, eu posso chegar à realidade. Né? Então, eu posso saber o que é certo, o que é errado, eu posso saber se aquilo existe ou não. Então, ele vai bater nisso e a gente pode chegar. Né? Então, por exemplo, eu posso ter uma ilusão de ótica, eu posso ter uma ilusão de, sei lá, ver um fantasma, ver, né, uma assombração, e aí eu me cuidando, né, pensando bem, eu posso chegar e através da razão, né, fazendo testes, por exemplo, às vezes não precisam fazer testes empíricos, né, mas fazendo testes lógicos, eu posso chegar a uma conclusão sobre aquilo, se aquilo existe ou não. Né? Então, esse famoso penso, logo existo. Então, a minha racionalidade, o meu pensar, me mostra que eu consigo chegar na razão, chegar na verdade. Né? Então, o que a gente tem? A gente tem um pressuposto que o real ele tem significado e pode ser dado independentemente do que nós sentimos e experimentamos. Então existe um mundo lá fora que a gente pode ter acesso, né? que tem uma causa, né? Que foi causada esse mundo externo. Então, por exemplo, a gente recebe pelos nossos olhos uma coisa que acontece lá fora, por exemplo, o Sol, né? E ele aconteceu, né? Lá, ele refletiu, né, na Terra, então eu posso ter aí absorver isso, essa informação, essas luzes entram no meu olho, decodifico através da minha mente e tal, tenho acesso a esse mundo externo. Então ele é independente da minha existência, independente se eu existo ou não, né, da minha mente. Então não é minha mente que está criando. Alguns autores, existem autores que vão falar, né, que o cérebro é o grande criador de tudo. Né? O Miguel Nicoleles, né, o importante aí cientista brasileiro, ele faz exoesqueleto, né, construiu exoesqueleto para tetaplégicos conseguirem andarem, né, se movimentarem. Então tem um exoesqueleto, cobre o corpo inteiro, e aí a pessoa consegue se movimentar através da mente. Então ele tem várias inovações nesse sentido, né? E ele tem um livro agora recente chamado, né, o Criador de Tudo, o Cérebro o Criador de Tudo. Então o cérebro interpreta o mundo, né, da sua forma e tal. E, e muitos, na verdade, né, esse é o pressuposto que eu defendo, né, uma posição filosófica que eu tenho. Tem outras posições também, vocês podem, depois vou apontar aqui, vocês podem acreditar em outras, tem vários pensadores que acreditam em outras, que não existe uma realidade para além do meu cérebro. Né? O meu cérebro interpreta, então, se não tivessem seres humanos para verem a realidade, ela não estaria acontecendo. Então, a gente já vai ver mais isso. Né? Então, a definição principal aqui que eu defendo, então, é que
ele tem um significado e ele pode ser dado independente da nossa mente, do que a gente sente e experimenta. Existe, né? Então, por isso que a gente tem que, às vezes, aperfeiçoar os nossos sentidos, que às vezes a gente não consegue enxergar uma realidade, né? Por exemplo, que a gente inventa o microscópio exatamente para tentar enxergar uma realidade que a gente não consegue observar a olho nu. Né? Mas não quer dizer que não existe essa realidade, não quer dizer que a gente não sabia, né, das partículas extremamente pequenas na natureza, né, 100 anos atrás, que elas não existiam. Essa posição, então, ela é denominada realismo. Né? Essa é o termo, realismo. Existe o irrealismo, que é, por exemplo, a posição defendida por George Berkeley, né? ou imaterialismo, ou idealismo, que ele vai dizer que as coisas precisam ser percebidas, tá? para existirem. Então, se a gente não perceber, essas coisas não podem existir. Né? E aí tem um videozinho depois, né, que fala sobre, vou deixar o link depois para vocês, se alguém sair dessa sala, será que a sala deixa de existir? Ele colocava, se uma árvore cair na floresta e ninguém vê, ela não existe, né? Ela não aconteceu. Né? Então ele se colocava que não, né? Se não tive lá, não teve ninguém lá na floresta para observar aquele fato, né? Não fez diferença, né? Porque não teve ali um observador. Esse videozinho aí, depois eu vou deixar lá, né? Como que a gente pode saber se eu sei algo, né? Como que eu tenho acesso a isso? Né? O George Beckley, então, ele falava isso, né? Então a gente não pode saber que as coisas existem fora da nossa mente, né? E aí tem um autor lá, um oponente dele que chega e chuta a pedra, né? E fica bravo. Olha isso aqui, você não sente isso aqui, né? Como que você pode dizer que, né, você não pode perceber as coisas e tal, né? Então o real é importante, né? Isso é uma pergunta que se faz, né? O real é importante, ele importa alguma coisa? Preguiça, né, de ficar discutindo se o real existe ou não existe, deixa para lá, né? Não importa. E a gente vai ver que importa sim, né? Isso tem uma importância grande para a ciência. Então, esse filósofo, ele vai criar uma máquina da experiência, Robert Nozick. Não existe essa máquina, tá? Ele só criou um experimento mental. A filosofia, ela gosta muito de fazer experimentos mentais, né? Inclusive tem até na física se faz experimentos mentais. A física é uma ciência bastante prática, né? Que trabalha com pressupostos práticos, experimentos práticos, mas também tem essa parte de experimentos mentais. Né? O que é um experimento mental? Você você propõe uma ideia para as pessoas analisarem. Por isso que o Descartes falava da razão, né? Através da minha razão eu consigo ter acesso às coisas. Então os filósofos sempre estão fazendo ao mito da caverna, é um experimento mental, né? Para a gente pensar, né? Chegar um pouquinho e refletir sobre a realidade um pouquinho, né? Às vezes que é complicado de simplesmente dizer se a gente vai fazer aquilo ou não, né? Então o Nozick, ele faz isso para fazer essa máquina da experiência, para exatamente dizer se as pessoas elas topariam viver numa realidade falseada. Né? Então, ele propõe, né? Imagina se você pudesse viver numa realidade, você soubesse que é simulada essa realidade, mas que lá na realidade simulada você tivesse bastante amigos, tivesse dinheiro bastante, fosse bonito e tal, né? Toda essa coisa, né? Bem Black Mirror. Né? Você pode assistir lá os episódios de Black Mirror e tem alguns episódios que tocam nisso, né? Da pessoa vivendo numa realidade alterada e tal, né? E San Junipero, na quinta temporada, agora não lembro o nome, mas um episódio na quinta temporada onde tem um jogo de videogame e a pessoa consegue, é tão real, né? A pessoa consegue entrar lá e tal, né? Então ela consegue sobreviver lá e fazer coisas dentro dessa realidade alterada, né? Então tem toda uma discussão se aquela realidade, se o que ele faz lá dentro afeta na realidade dele mesmo, né? Se ele faz dentro dos jogos afeta a realidade dele, os relacionamentos deles reais ou não. Então o Nozick, ele vai dizer que a maior parte das pessoas elas não vão escolher viver numa realidade alterada. Né? Parece às vezes tentador, mas a maior parte das pessoas não viveria, porque elas saberiam que é falso,
Então elas preferem às vezes viver numa vida que não é tão perfeita, né? Não tem toda, né, feliz, alegre o tempo todo, mas ela prefere viver na realidade, ok? Numa máquina dessas, né, de simulação. Claro que tem pessoas que preferiam viver, como existem pessoas que usam drogas, por exemplo, né, que querem fugir da realidade, só vive lá no mundo, né, da fantasia e tal, e fica porque a vida dela às vezes é muito difícil de viver, né, de tolerar. Então, o, o real é importante, a gente saber a realidade, a gente saber que isso que a gente vive faz sentido ou não, né, se tem um sentido ou não, é importante, sim, de acordo com Robert Nozick. Aí a gente começa a pensar e a gente vê que, com certeza, né, a gente vê num mundo de fantasia, de um mundo fake, né, a gente não vai ser completamente satisfeito, né, os nossos anseios nunca vão ser completamente satisfeitos, né? Então, se debate, né, no Matrix também se a ignorância é uma benção. Inclusive tem um personagem lá, né, dentro da Matrix, que é o Sylar, se não me engano o nome dele, que ele sabe que é ficção, que é uma simulação, mas ele quer continuar vivendo, ele prefere, ele escolhe, né? Ele até fala isso, né? Ignorância é uma benção, né? Eu quero, né, nem saber da realidade, preferia nem saber que existia uma realidade, né? Então ele está lá comendo um bife, mas na verdade é uma coisa assim que não tem gosto nenhum, que ele come, mas ele recebe os impulsos cerebrais para dizer que aquilo é uma comida saborosa, deliciosa, mas não tem gosto de nada ali, né? Uma pasta, assim, né? Só que ele recebe. Então, ele prefere receber esses impulsos, né? Saber que é falso, mas ele prefere viver nessa realidade simulada. Né? Então, o Matrix debate bastante isso. Né? E a ideia é dizer que não, né? Não é. Não é uma benção, é uma maldição, né? A ignorância. Você ficar vivendo numa realidade que não é de verdade, né? Que é tudo falso, falseada, você fica insatisfeito, você quer saber a verdade. Ninguém quer viver num mundo, né, cheio de mentiras e tal, né, relacionamentos com mentiras. Você quer saber a verdade, mesmo que às vezes doa, né? Você não quer simplesmente abandonar, viver no mundo da fantasia. E muitas vezes você tem que lutar para descobrir as verdades, né? O que acontece no Matrix, eles têm que lutar, né? Fazer um grande esforço para sair daquele comodismo para atingir uma verdade. Às vezes na ciência, a ciência é exatamente isso, né? Os seres humanos poderiam ficar lá tranquilo, né? Para quê? Para que desenvolver? Para que o cara estudar, né, tantos anos para às vezes fazer uma descoberta pequena, né? O cara ficar lá décadas da vida dele fazer uma descoberta, né? Igual várias descobertas, né? A pessoa fica lá, né, passa a vida inteira, faz uma descoberta que tem um impacto bem grande, né? Por exemplo, DNA, né? Lá, quando eles descobriram a estrutura do DNA, né? Foi muito tempo, né, pesquisando e tal. Outras pessoas que já tinham vindo propondo coisas, e daí eles descobrem, né, o DNA e a estrutura do DNA, e agora a gente pode pensar em o que fazer com esse conhecimento, né, de tratamentos de doenças e tal, perceber algumas doenças genéticas, né? Então, exigiu bastante. A gente tem aí na história, vocês sabem, né, na história da matemática, se debruçou muito tempo para ter um conhecimento, adquirir um conhecimento que, né, impactou a humanidade inteira, né? Claro que tem algumas descobertas que a pessoa nem vai ver o impacto na vida, né? Vai demorar muito tempo para ter um impacto, mas, né, é um impacto duradouro, e a ciência é isso, né? É um acúmulo de conhecimento realizado por pessoas que achavam que conhecimento era uma benção, né? Que eles queriam descobrir a verdade, custe que custar. Eu gosto muito da posição que esse cara propõe, né, a partir ali da década de 1970. Não é o Ozzy, é o Roy Bhaskar. Parece o Ozzy Osbourne, mas não é. É o Roy Bhaskar, cientista, é um filósofo, e ele vai propor, então, a ideia do realismo crítico. O que quer dizer realismo crítico? O realismo, então, ele quer dizer que as ideias têm efeitos causais no mundo físico. Então, quer dizer, você tem algumas ideias que causam, com certeza, né? Você dizer que existe aquecimento global ou não,
isso causa um efeito no meio ambiente inteiro, né? Se você dizer que não existe, eu posso poluir à vontade, né, e tal, destruir florestas, né? Então isso vai causar uma grande alteração no meio ambiente, né? Então a gente até vive, né, numa chamada era do antropoceno, que começa lá com a Revolução Industrial, que é uma era onde os seres humanos modificaram o meio ambiente e modificaram, né, até, né, a temperatura do planeta, né? A gente conseguiu alterar isso, né, às vezes com as consequências dos nossos atos. Então tem muitas causações no mundo físico, né? Desde você pegar uma pedra e esculpir ela, né, para fazer uma ferramenta, então você está alterando, né? Você construir estradas, construir cidades, você está alterando, né, o mundo físico. Outra ideia é que a realidade existe e opera independente da nossa consciência humana sobre ela, né? Não quer dizer que a gente não sabe como acontece uma coisa que ela não acontece, né? A gravidade acontecia antes, as pessoas brincam, né? O Isaac Newton inventou a gravidade, as pessoas antes de Isaac Newton, né? As pessoas todas voando, flutuando e tal. Não, né? Não é assim, né? Não é porque a gente não conhece que não existe a realidade fora do nosso conhecimento, continua, né? Então as pessoas estão lá pesquisando sobre o mundo quântico, essa realidade que a gente né, tem uma confusão de como é isso, como funciona, né? Mas sempre existiu, né? Funcionou, sempre existiu desde que, né, o universo foi criado. É possível ao longo do tempo aprimorar o conhecimento humano sobre o real. Aí que começa a chegar essa parte da parte crítica do realismo. Não existe uma realidade, né? Mas a gente não tem acesso total a ela. Dificilmente a gente vai ter acesso total. Os realistas críticos eles acham que a gente nunca vai ter acesso total à realidade. Tem outra posição, lá para outras aulas a gente vai ver, que é o realismo ingênuo, né, chama assim, que eles falam, não, a gente tem acesso total à realidade. A ciência tem respostas, tem conhecimento de toda a realidade. Tá? O realismo crítico ele vai falar, olha, a gente vai aperfeiçoando, a gente olha na história da ciência, a gente vê que teve um aperfeiçoado conhecimento científico. Né? No século XIX, a gente acreditava uma coisa, né? Acreditava no éter, por exemplo, né? E no século XX, inclusive, né, o Einstein, já para fazer as formulações dele, ele já descreditou, não levou em consideração o éter, não foi desprovado, mas depois foi, né? Não existe essa coisa, né? Então tinha outras ideias que vão mudando, né? Então, por exemplo, lá no século XIX também se acreditava, como uma pessoa chegou na conclusão de que antes mesmo de existirem microscópios capazes de perceber os micróbios, um médico percebeu que tinha pessoas que estavam morrendo no hospital porque os médicos não lavavam a mão. Então ele foi lá, percebeu, analisando, observando, né, empiricamente, e percebeu que alas onde as pessoas lavavam mais a mão, né, um ato simples, né, morriam menos pessoas. Então, né, os cirurgiões e tal, né, a cirurgia no século XIX era bastante difícil, complicada, né? Aí descobriu lavando a mão, diminuir a infecção, as pessoas morriam menos. Né? Então, foi se aperfeiçoando. A ciência é assim. Né? A gente tem um conhecimento hoje que vai sendo aperfeiçoado. E a gente tem que também usar o conhecimento que tem agora. Também não é porque a gente daqui 50 anos vai ter um conhecimento melhor que a gente vai desbancar a ciência e falar assim, a ciência não sabe nada agora. Então, não é assim. A gente tem um poder prescritivo na ciência, a gente tem um poder explicativo na ciência bem forte, bem impressionante. Né? Aí cabe a parte crítica, né? A gente vamos questionar, né? Mas não vamos abandonar, né? Não vamos ser negacionistas e achar que a ciência não funciona, mas também não vamos abraçar a ciência totalmente e dizer que ela tem todas as respostas. Isso é o realismo crítico, né? Que o Roy Bhaskar, ele vai propor aí no século 1970, na década de 1970, mas que já tinha autores antes pensando dessa forma. Muitos autores já falando, olha, eu consigo observar, ter um acesso à realidade, né, mas eu sei que essa realidade vai sendo aperfeiçoada ao longo dos tempos. Então, tem essa árvore dos 3 domínios ontológicos que o realismo crítico fala, né, 3 domínios de existência. Então, quer dizer, você tem lá o acesso como se fosse uma árvore, né, com seus galhos. Então, você tem
os galhos onde as coisas que a gente pode observar, né? São as coisas empíricas que a gente pode fazer testes empíricos e chegar nas respostas. A gente tem ali é, a parte do tronco, né, onde a gente coisas que a gente sabe, mas que nem sempre podem ser vistas, né? Tem muito isso. A gente pode ver algumas coisas aí no reino quântico, né, na física de partículas, mas isso não quer dizer que não esteja acontecendo. Muitas coisas a gente não vê, não consegue observar, mas a gente vai sabendo que as coisas que as coisas acontecem, né? A gente pode detectar elas e tal, mas que muitas assim se pressupõem, mas são dados. A gente não pode observar, por exemplo, a evolução acontecendo. As pessoas às vezes falam, nunca vi evolução acontecendo, né? Então não existe isso, né? Não é uma coisa que a gente pode testar, né? Ali analisar, mas a gente observa historicamente, a gente vai juntando, né, os dados que a gente tem, né, os fósseis, a gente vai se juntando testes de DNA, que hoje não são só fósseis, as pessoas falam, testes de carbono são passado, né, então não, teste de carbono para determinar a idade das coisas, mas tem vários outros elementos para testarem, né, dentro da evolução. Então, por exemplo, DNA, teste de DNA, né, então as pessoas vão testando, vão observando a evolução também no DNA, né? A gente consegue observar resquícios no DNA humano de coisas, né? De elementos passados da nossa que marcaram a nossa evolução. Então a gente consegue observar, nem sempre tão nítido, tão assim na cara, né? Mas a gente consegue. E aí a gente tem as raízes, que são coisas que a gente não observa, mas que são condições necessárias para o que a gente observa na natureza, né, que a gente observa ao nosso redor. Então tem coisas que a gente não pode. E aí a gente vê assim, não, isso aqui são pré-condições básicas para acontecer o que a gente tem hoje. Então tem teorias, várias teorias, né, que não são leis, né, diferente de leis, mas também não é assim. As pessoas às vezes falam, é só uma teoria. Né? Teoria da evolução, né? Só uma teoria, não, mas ela vai analisar o que é essa teoria, né? Ela tem vários pressupostos, ela tem vários aprofundamentos que também evoluíram ao longo dos tempos. Dá para dizer que a evolução hoje é a evolução darwiniana, o que a gente entende hoje, né? Que você já avançou muito desde Darwin. Né? Com o DNA, Darwin nem imaginava que a gente podia descobrir uma coisa como o DNA, né? Que a gente tem hoje, que é uma ferramenta bem poderosa para analisar a evolução, né? Também, inclusive doenças, né, formação do ser humano e tal, inclusive de animais e tal, né? E foi evoluindo. Então a evolução se desenvolveu muito, né? Desde que surgiu, e tem muitas coisas que a gente vê que são questões não estão tão avistas, mas são precondições nas físicas, nas ciências duras. Isso é bem comum, né? De que coisas que a gente não tem acesso total, mas que são precondições básicas do que a gente observa. Por que a filosofia? Então, com tudo isso que eu tenho posto, por que, né, a filosofia? Né? Então a gente tem aí a Academia de Atenas, né, a fundação da filosofia, os grandes filósofos aí, que a gente vai ver na próxima aula, quando a gente falar sobre as origens da filosofia, a gente vai aprofundar um pouco mais. A filosofia nos ajuda a gente até pensar em coisas do nosso dia a dia, desde coisas mais profundas como física de partículas, né, evolução, chegar lá à matemática, né, tem filosofia da matemática, mas também nos ajuda a pensar questões do cotidiano. Né, então, nos nossos debates aí. Esse viés cognitivo, codex de viés cognitivo, é bem interessante, né, esse quadro aqui, porque ele vai nos mostrar como a gente é sempre cheios de viés. Né? E isso não é porque um cientista, né, que ele não tem um viés cognitivo, que ele não tem um viés que ele está pensando um lado. Ninguém é neutro. Tá? Então, mesmo um cientista que ele vai no laboratório pesquisar, ele tem algumas perguntas já pré-concebidas, algumas perguntas que ele vai olhar nos dados, que podem mudar, né, essas primeiras hipóteses, mas ele já tem algumas ideias que ele parte ali para analisar. Né? Não é assim, o cientista entra no laboratório, ele deixa lá os seus pré-conceitos do lado de fora e ele, né, começa a pesquisar num ambiente totalmente neutro, né? Não, ele num vácuo, né, intelectual. Ele tem suas ideias. Todos nós temos as ideias, mas a filosofia nos ajuda a gente depurar isso, né? Ajuda a gente pegar e aperfeiçoar e diminuir
os pontos cegos, os pontos negativos, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, pontos, né, viéses cognitivos diferentes, né, e algumas coisas que são, são pontos negativos, como, por exemplo, elementos de falácias. São as várias falácias que a gente tem. Então, por exemplo, a gente tem uma falácia ad hominem, né? Por exemplo, às vezes você vê num debate as pessoas atacando a outra pessoa. Ah, você é burro, você não entende nada. Né? Ou uma falácia de autoridade, né? A petição de autoridade, que fala assim, não, mas você viu o fulano de tal que tem doutorado, ou pós-doutorado, né? Que fez pós-doutorado, ele falou isso. Né? Isso é uma petição de autoridade, você não pode se basear nisso. São falácias, são erros argumentativos. Né? E a gente tem no debate atual, você entra nas redes sociais, são várias falácias que a gente encontra todo dia. Né? Todo mundo pode ter cometido alguma falácia, com certeza cometeu alguma falácia ao longo de sua vida. Né? Então, todos nós cometemos falácias. Então, a gente precisa até pensar, né, o que é isso, né? O que é esse problema aqui? Eu estou argumentando de forma certa, de forma racional? Não. Estou usando vamos falar, ser cientistas, né? Então, às vezes tem cientista, por exemplo, né? Um grande cientista aí, biólogo, Richard Dawkins, né? Que ele, Stephen Hawking também, vocês devem conhecer, que eles têm umas áreas bem específicas, o Stephen Hawking, o físico, né? Que falecido, que ele é muito bom naquela área dele de pesquisa, mas aí de repente ele sai e fala para outras coisas, para outros lugares. Então ele fala assim: ah, não existe Deus com certeza. Né? Eles falam: não é, mas como assim? Você comprovou? Lá no laboratório você chegou na conclusão: não, não encontrei, então não existe. Não, como assim? Né? Como assim? Tá? Então é um tipo de falácia que ele escapou, inclusive, do campo dele, né, da física ou da biologia, e ele falou alguma coisa que ele achou que podia, mas ele saiu do campo dele. Isso não é o campo de expertise dele. Né? Às vezes você vê cientistas de uma área dando pitaco em outras áreas. Fala assim, peraí, o seu pitaco tem tanto valor quanto de qualquer outra pessoa fora da sua área. Né? Não é porque ele é um grande físico que ele vai poder falar sobre um elemento lá, sobre política, né, uma política pública. Né? Talvez se for da área dele, ele pode dar. Né? Todo mundo pode opinar, vivemos numa democracia. Só que a gente não pode dar um peso maior, às vezes, para a opinião de certas pessoas que saem da sua área. A gente tem que olhar assim, né, para cada área. Então, até eu falo, nos nossos cotidianos, né, a gente tem algumas pessoas que a gente conhece de que tem um certo expertise, né, não quer dizer que elas nunca vão errar, mas para perguntar, então, sobre vacinas, né, para que eu vou perguntar? Ah, né, o tiozinho do Zap lá, a tiazinha do Zap lá mandou para mim, né, esse vídeo aqui sobre vacina. Então, né, peraí, né, essa pessoa é confiável, mesmo que ela seja confiável, também ela pode errar. Quem que eu vou ver? Peraí, deixa eu ver o que os estudos falam. Né? Eu vou perguntar para uma pessoa aqui que tem um conhecimento que eu sei que ela sabe sobre vacinas. Né? Então eu vou lá, vou ler, né? Eu vou, peraí, isso aqui é fake news, né? Isso aqui não é verdade. Hoje a gente tem ferramenta, né? Às vezes eu recebo um negócio que eu acho meio estranho no WhatsApp, eu pego, peraí, já só copio uma parte e jogo no WhatsApp, já aparece, né? Fake news, isso aqui não é verdade. E hoje é bem fácil isso, né? Também a gente não tem a obrigação de estar lá checando, né, todas as informações que a gente recebe, mas antes de passar, a gente tem que ter uma responsabilidade. Né? A gente tem que ver que muitas vezes a gente passa informações baseadas no nosso viés cognitivo. Né? A gente pega uma notícia que ela está indo de encontro com a minha visão de mundo. Né? Nem sei se é verdade, eu vou passar para frente. Já vi isso, né? Às vezes as pessoas falam, eu cheguei a falar para a pessoa passou um fake news lá absurdo, né? E eu fui lá questionar a pessoa, né? E falar, olha isso aqui, e daí falou, olha só os problemas e tal, né? Mas ela não falou que ela estava errada, né? Que aquilo lá fake news. A pessoa tinha que ser nós mesmos, né? Eu posso passar fake news, todo mundo pode. Né? Passar e chegar lá e falar, desculpa, isso aqui foi fake news. Às vezes eu já compartilhei alguma coisa lá, depois fui ver, não é verdade. Falei, né? Apaguei, isso aqui não é verdade, né? E a gente tem que se corrigir. Né? Faz parte da humildade intelectual. Acho que falta muito humildade, né? Hoje é uma virtude
em falta, né? Ter uma humildade, inclusive dentro da ciência também, né? Falta humildade por parte do cientista, né? Ele fala, não, a ciência pode responder a todas as coisas, né? A ciência tem a resposta, vocês têm que simplesmente acatar, né? E pronto. Aí a gente, opa, espera aí, né? Então, esse gráfico, vai mostrando, né, muitas coisas, muitos elementos, né, como, por exemplo, é muito aqui, né, nós notamos falhas nos outros mais facilmente do que nós notamos falhas em nós mesmos. Isso é um viés cognitivo falho, né? A gente olha lá para outra pessoa, né, falha aquela pessoa, né, mas a gente às vezes não faz uma autorreflexão e vê, peraí, como eu tenho agido? Eu estou falando que o outro lá está compartilhando fake news e tal, mas eu olhei para ver se eu estou sendo cuidador mesmo assim, né? Tomar cuidado de forma como conversar, né? Como debater com as pessoas, né? Ser cuidadoso, falar com a pessoa, às vezes até ir no inbox ali, né? Pessoal, né? Falar, olha, isso aí que você viu, acho que não é bem verdade, né? É uma falha. Se a pessoa não ouvir, né? Problema dela, né? Você tentou, né? Mas a gente também ter esse julgamento, né? A filosofia nos ajuda a isso, né? A filosofia é uma forma de ser amigo do conhecimento, né? De a gente fazer autorreflexão também. Então tem vários, isso aqui a gente podia ficar vários, né? Muito tempo vendo esse gráfico aqui para a gente ver e depurar, né? Os nossos viés cognitivos, nossas falhas, né? E olha isso aqui, ó. Nós imaginamos que sabemos o que as outras pessoas estão pensando, né? Muitas vezes a gente tem isso, né? A gente fala, já sabe, a pessoa fala uma palavra, você já não sei como é que você pensa, né? A gente tem dificuldade em se colocar, tem uma palavra em inglês, uma frase em inglês que é se colocar no tênis, vestir o sapato do outro, né? Será que para você exatamente perceber como que a outra pessoa tem, né? A dificuldade às vezes que ela tem de entender às vezes as coisas, né? De entender, ou às vezes ela passou por um processo difícil, né? E a gente está lá jogando, né? As nossas verdades sem pensar, sem cuidado, né? Sem pensar no outro ali, né? Então a gente faz muitos atos sem pensar. É uma ausência total, né? Hoje de pensar no bem comum. A gente vê aí, né? As pessoas, eu tenho aqui ó, uma constituição boa, né? Então não vou sofrer se eu pegar coronavírus, então não vou usar máscara. Mas e se você pegar, não sofrer nada mesmo, né? E passar isso para o seu avô, para uma pessoa mais fraca, mais velha, né? Que vai morrer, né? Você é culpado disso. Né? Então tem que se responsabilizar, ser cuidadoso, pensar no próximo. A gente tem uma grande dificuldade em pensar no próximo, pensar no senso comum. Nós vemos em sociedade, a gente tem que pensar no bem comum também. Né? Então, vamos ver aqui algumas atitudes filosóficas. Né? A atitude filosófica principal é indagar, né? Questionar sobre as coisas. Né? O grande passo filosófico, sempre ser pensamento crítico. Né? Olhar para a realidade e falar o quê? Qual que é a natureza de alguma coisa? Por que isso acontece assim? Por que isso aconteceu dessa forma? Por que nós estamos sofrendo tanto com o coronavírus? Por que a nossa ciência e tecnologia é atrasada? Por quê? Quais são essas questões? Às vezes questões bem simples, né? Eu falo numa disciplina de sociedade política, né, sobre corrupção, né, o jeitinho brasileiro. Por que é dessa forma? Né? Então, a atitude filosófica, que pode ser desde pensar questões políticas, questões éticas, pode ser às vezes questões cotidianas também. Né? Isso é uma atitude filosófica. Quais são as estruturas ou as relações que constituem uma coisa? Como que tem o funcionamento daquilo? Como que funciona a sociedade brasileira? Né? Como que funcionam as relações sociais brasileiras? Por que é dessa forma? Por que não é de forma diferente? Né? Por que a ciência no Brasil funciona dessa forma? Por que não de outras formas? A atitude filosófica vai indagar isso. Vai indagar por quê. Né? Qual que é a origem ou a causa das coisas? Como que surgiu uma certa doença? Como que surgiu o modo de pensar científico, por exemplo, da ciência que a gente tem hoje? Ela surgiu no momento, né? Você vai lá olhar, né? Tem a revolução científica que acontece na Inglaterra. Por que aconteceu na Inglaterra? Revolução científica. Nossa, aconteceu a revolução industrial também na Inglaterra. Que coincidência, que sorte. Não é sorte. Então, cabe também indagar. Por que aconteceu dessa forma? Por que não aconteceu em outro lugar? Por que não aconteceu na China? Né? Por que não aconteceu no Brasil? O que aconteceu lá? Então, a gente precisa, são questionamentos
São atitudes filosóficas que a gente tem que ter com tudo. Por que é assim? Né? Por que acontece assim? Não é ser chato, né? Mas é ser crítico. Então nós somos seres pensantes e seres que agem no mundo. Isso é interessante. A gente não só fica lá refletindo, como o pensador do Rodin, aí, essa escultura famosa, né? Mas a gente age também. A gente pensa para agir. A nossa ação vai ser tão boa a nossa ação, quanto for a nossa reflexão. Se a gente não reflete muito, a gente vai ter uma ação ruim no mundo. Né? Se a gente não pensa sobre, por exemplo, os nossos inventos tecnológicos, a gente vai criar inventos tecnológicos ruins. Né? Se a gente não pensa, vamos pensar em todos os aspectos de um elemento tecnológico. Né? Todas as implicações, a gente vai ter problemas, a gente vai ter questões problemáticas, por exemplo, questões ambientais. A gente inventa lá um celular, né, que a bateria dele dura bem pouco, vai ser descartada da natureza e vai causar muitos problemas. Né? Então, a gente podia pensar, como que eu vou criar uma bateria que ela dure mais? Como que eu vou criar um aparelho que não acabe logo, né, que dure mais e que seja vantajoso para todo mundo? Claro que a gente tem questões dos valores que existem aí, valores, por exemplo, capitalistas, que você não vai, uma empresa não vai querer inventar um celular que dure 20 anos. Né? O mundo se desenvolve muito, o capitalismo precisa, inclusive, né, viver de produtos novos e tal, né? Por isso que a gente até fica até um pouco relativamente mais baratos produtos do que se a gente fosse comprar um produto que durasse 20 anos, né? Digamos assim. Né? Mas tem vários problemas. A gente pode tentar encontrar um meio termo aí disso, né? Um produto que não seja tão ruim para o meio ambiente, não faça tão mal para as pessoas, que dure mais, mas que não seja tão caro. Então, como que a gente faz isso? Refletindo sobre a nossa ação, refletindo, por exemplo, que tem engenheiros aqui fazendo essa disciplina. Né? Olha para a área de vocês, né? E pensem, né? Reflitam, como que eu posso fazer a minha profissão ou o que eu for fazer, né? Causar menos problemas para o mundo e causar mais fatores positivos. Então, a reflexão filosófica, né? Por que a gente pensa o que a gente pensa? Por que a gente diz o que a gente diz? O que a gente fala, o que a gente faz? Por que a gente pensa dessa forma? Né? Quais são as razões, os motivos, as causas para a gente pensar dessa forma? Né? Nós aqui no Brasil, por que a gente pensa de certas formas? Por que a gente é assim? Né? Por que a gente tem o jeitinho brasileiro? Né? Às vezes pensar até coisas positivas mesmo, né? Pensar, a gente faz isso que é... Às vezes tem coisas muito interessantes no jeitinho brasileiro, né? A gente pensar por que a gente age dessa forma. Né? Como que a gente pode melhorar isso? O que a gente quer dizer, ou o que a gente quer pensar quando a gente pensa, quando a gente quer falar, e o que a gente quer fazer quando a gente age. Qual que é o conteúdo, o sentido do que a gente pensa, do que a gente fala e do que a gente faz. Né, por trás. A gente faz coisas assim, né? Não sei o porquê que eu faço isso. Né? Às vezes uma criança nos questiona, por que você está fazendo desse jeito? Por quê? Você não sabe falar, né? Você sabe, porque a gente não parou para refletir sobre aquilo, né? Não sei. Eu faço assim porque é assim. Né? É a única forma que eu sei. Por que a gente pensa, falamos e fazemos dessas maneiras que a gente faz? Né? Qual que é a intenção e a finalidade do que a gente pensa? Às vezes as pessoas não questionam o que está por trás das coisas. Então as pessoas, por exemplo, falam, tecnologia é neutra. Né? A gente pode usar a tecnologia para o bem e para o mal. Mas elas não vão olhar que teve uma intenção por trás daquilo. Né? O celular tem uma intenção por trás de quem criou, de quem continuou produzindo o celular. Um carro, né? Tem uma intenção por trás, tem valores por trás. Uma cidade, como é feita uma cidade. Né? Estou vendo aqui, um livro que chegou recentemente, né? Esse aqui, Metrópolis. Então é uma história da cidade e o subtítulo é, né, a maior invenção da humanidade. Então vai falar, né, como que as cidades se desenvolveram, né? Cidades antigas, Londres, né? Londres existe, né, desde muito tempo, né, 1000 anos. Já está bastante formada. Londres, os romanos chegaram lá e
e fundar essa cidade lá de Londres, por exemplo, né. Então, pensa o tanto que ela sofreu, tantas de mutações que ela sofreu, né. A gente tem cidades bem novas, né, Brasília, poucos anos, tal. Como que ela foi concebida? Como que ela foi pensada, né? Qual que é a finalidade de construir Brasília lá no meio do Brasil, né? Antes a capital do Brasil era Rio de Janeiro. Por que não deixar lá, né, lugar próximo ali do povo, né? Tem uma intenção, né? Tem as pessoas pensaram, né, vamos exatamente nos afastarmos do povo, ficar distante, né, do povo, com essa justificativa de que vamos integrar o Brasil, né, para ficar lá no meio, mas a ideia era exatamente, né, afastar aí dos grandes centros urbanos, né, porque era muito mais fácil de ter acesso, né, à população. E daí lá faz uma cidade planejada, que a gente pode também chegar lá e falar, né, será que é uma boa cidade mesmo, né? Será que é tão boa quanto se pensou, né? Então a gente pode falar algumas coisas, criticar isso. Será que uma cidade com ruas tão largas, né? A gente tem aqui o exemplo em Toledo, né? A cidade voltada para carros é tão bom quanto uma cidade que às vezes é mais voltada para carros, voltadas para bicicletas, né? Então, por exemplo, Amsterdã foi uma cidade isso, né? Que eles começaram a ampliar cada vez mais o tamanho das ruas para os carros, e de repente eles viram, não, isso aqui está causando muitos males, muitos carros estão trazendo poluição, né, trazendo mal para as próprias pessoas ali, para a saúde das próprias pessoas. Então, voltaram, né, para focar mais para bicicletas, que é não polui, né, ainda as pessoas ficam mais saudáveis. Então, a cidade é mais voltada, né, para bicicletas do que para carros. Então, a gente precisa questionar sobre a intenção e a finalidade do que a gente pensa. Mas a gente pensa em, isso aqui não vai levar a lugar nenhum, nessa forma de pensar. A gente precisa questionar. A gente tem atitudes ou reflexão filosófica, né? Qual que são? A atitude, né? Perguntar sobre a essência das coisas, né? Perguntar sobre a significação e a origem das coisas. Claro que é difícil sair por aí perguntando a origem de todas as coisas, mas a gente precisa de algumas coisas, né? Principalmente que estão relacionadas ao nosso trabalho, às coisas que a gente gosta. Perguntar, né? A origem. Qual que é a origem de uma fórmula matemática? Né? Por que ela existe? Por que ela foi criada? Né? Às vezes é bem interessante. Eu tenho um artigo, inclusive, que eu escrevi com a professora Bárbara, de matemática, aí do departamento de matemática, que a gente escreveu sobre biografias de matemáticos, né, e de cientistas também. Né? E é importante que, às vezes, é uma coisa meio relegada de ver o contexto da vida da pessoa que inventou uma fórmula, né? Se ela pega aí um Isaac Newton da vida, né? Ver qual era o contexto que ele vivia, aonde que ele estudou, essas coisas nos ajudam até a interpretar, entender melhor, né, a origem daquela fórmula, né, e por que foi formulada naquela época, naquelas condições. É bem interessante, você descobre muitas coisas, aperfeiçoa, aprofunda o conhecimento quando a gente vai e analisa, por exemplo, né, a origem aí de uma teoria específica, né? Reflexão, né? Pergunta sobre a capacidade e a finalidade humanas para conhecer e agir. A gente, qual é a nossa capacidade? Refletir sobre as nossas capacidades de conhecer, de agir, né? Como que a gente pode conhecer e como que a gente pode agir. Né? Então, a filosofia, ela é um pensamento sistemático. Então, ela trabalha com enunciados precisos e rigorosos. A gente vai aprender aí depois quando a gente olhar para ou relembrar, né, quando a gente olha para filosofia medieval, contemporânea, filosofia antiga, né, que a gente vai começar, quando a gente vai avançando, a gente vê como foi formado buscando aperfeiçoar o perguntar filosófico, o pensamento filosófico. Não é assim, a minha filosofia de vida é tal. E às vezes a gente usa isso, né, para falar, a minha filosofia de vida é tal, mas a gente nunca questionou essa filosofia de vida. A gente nunca chegou e refletiu sobre isso. Né? Vamos refletir sobre isso. Vamos colocar, né, questionar, né, bastante. A filosofia, então, ela faz isso, ela trabalha com enunciados precisos e rigorosos, busca encadeamentos lógicos entre os enunciados, não é uma coisa solta, né, é opinião, né, só, não é. Ela opera com conceitos ou ideias obtidas por procedimentos de demonstração e prova, ela exige a fundamentação racional do que é enunciado e pensado. Você coloca um enunciado filosófico, você tem que defender.
Então tem que ter uma base funda, né? Por isso que a gente fala uma fundamentação racional. Justificar aquilo que você está se colocando. É fundamental. Sem isso não existe pensamento filosófico. Sem isso é opinião, né? É fake news, não é verdade. O pensamento filosófico não, ele necessita de uma base. Né? Então a filosofia a gente entende ela como uma análise, como uma reflexão, como crítica, né? A gente viu lá o realismo crítico. Então ela faz um pensamento crítico da realidade. Com tudo isso, será que a filosofia é útil ou inútil? Né? Então se coloca esse questionamento, né? Em vários momentos se quer retirar, por exemplo, filosofia do ensino fundamental, né? Do ensino médio. Não, isso aqui é desnecessário, é inútil isso aí, deixe. Aí você vai ver, né, pessoas aqui no Paraná, por exemplo, tem uma disputa agora, né, para retirar filosofia do ensino médio. Só que ao mesmo tempo, os governadores, né, lá, os administradores, têm os seus filhos em escolas particulares em que o peso crítico é muito forte. Né? Quem já estudou ou quem tem conhecidos que estudam ou dão aulas em escolas particulares percebe que tem um valor do pensamento crítico muito forte lá dentro. Né? As disciplinas são mais ou menos valorizadas, né? São bem valorizadas, as disciplinas de humanas. Às vezes a gente tem esse pensamento tecnicista ou cientificista, né, que a gente foca só na tecnologia, só na ciência, a gente não, filosofia e humanidades não importa, né? Mas a gente vê que importa sim. Por trás, se você não questionar, né, a ciência e tecnologia, você vai ser empurrado verdades que não são verdades. Né? Também não é questionar assim, porque está ali escrito, né? Como a gente falou, como eu coloquei aqui, né? Exige uma fundamentação. Não é porque você vai questionar a ciência que você vai qualquer coisa vale também, né? Como acontece muito isso. As pessoas falam assim, a ciência não sabe as coisas, né? Então, olha aqui, né? Essa forma aqui, esse tratamento específico, né? Esse tratamento aqui funciona, né? Então, melhor, a ciência não sabe dizer. A ciência vai lá e fala, esse tratamento não funciona, não tem provas de que funciona. Não, mas isso aí, né? Descarta, né? Então, também não é assim, né? Não é assim que funciona a crítica, né? Precisa ser baseada. Então, se abandonar a ingenuidade e os preconceitos do senso comum for útil, se não se deixar guiar pela submissão às ideias dominantes e aos poderes estabelecidos for útil, se buscar compreender a significação do mundo, da cultura da história for útil, se conhecer o sentido das criações humanas nas artes, nas ciências e na política for útil, se dar a cada um de nós e à nossa sociedade os meios para serem conscientes de si e de suas ações, numa prática que deseja a liberdade e a felicidade para todos for útil, então podemos dizer que a filosofia é o mais útil de todos os saberes que os seres humanos são capazes. Né? O questionar, né? O aprofundar, a gente ser consciente da verdade. Né? Eu comecei falando o que é o real. Né? A busca pelo real tem que ser uma busca de todos nós, né? Nas nossas diversas áreas de conhecimento. Tem que ser isso. Né? Eu quero saber a verdade. Eu estudo história, eu quero saber a verdade sobre as coisas. Né? Eu estudo matemática, eu quero aprofundar sobre a verdade na matemática. Né? Eu quero saber como que eu posso a matemática usar para ser uma ferramenta de libertação de falsidades, né? Uma ferramenta de quebrar fake news. Né? A matemática tem um impacto bem grande na sociedade hoje. As pessoas não sabem ler um gráfico, né? Ou são enganadas por gráficos. Né? As pessoas dizem que é muito fácil mentir por números, né? Estatística é isso, né? As pessoas brincam, né? Estatística é mentir através de números. Então, cabe a gente aprender, ter um conhecimento científico, né? Conhecimento matemático melhor lá nas bases. A gente cresce e vê que a gente não aprende muito bem, né? A gente praticamente analfabeto matemático, analfabeto científico, né? Analfabeto também com filosófico, né? Quando a gente chega ali na juventude e tal, que a gente não tem as ferramentas certas para julgar o verdadeiro e errado. A gente vê isso nas fake news, né? Às vezes você vê
mistura um pouquinho, né, fake news é isso, né, mistura um pouquinho fatos reais, fatos verdadeiros, com falsas informações e a gente cai, né, porque a gente não tem o conhecimento científico, fala assim, não, umas coisas bem básicas de ciência, né, ou porque a gente não tem conhecimento científico, algumas horas a gente não precisa ter todo o conhecimento científico, mas a gente precisa ter um espírito crítico, né, de chegar ali e analisar, e olha, veja, né, não vamos ser ingênuos, né, acreditar nisso, né? Então, a filosofia ela nos ajuda nisso. Uma ferramenta para o nosso cotidiano. Ela serve para o básico. É isso que eu quero enfatizar com vocês aqui nessa disciplina. Não é só uma coisa assim do filósofo que fica lá sentado, né, e analisando e meditando, né, sobre a realidade e tal, né, mas uma pessoa que age, né, uma pessoa que modifica no cotidiano. Na verdade, todos nós tínhamos que ter uma ação filosófica, um posicionamento filosófico no nosso cotidiano, o dia inteiro, tá? Então era isso que eu queria trazer nessa aula, para a gente pensar sobre como a realidade importa, né? Como o real importa. O real tem sim um pano muito importante, um contexto muito importante, né? Cabe a nós aí analisar e desenvolver essa realidade, né? E aperfeiçoar o conhecimento dessa realidade, né? Cada dia através da reflexão filosófica. Até mais. Obrigado por assistir esse vídeo.